Seja muito bem-vinda ao Pode Ir Além, um podcast onde você não só ouve, mas eu te convido a ir além. E hoje você vai além do espelho com a pastora Aline Avelar. Olá. Muito obrigada por você topar estar aqui conosco nesse nosso primeiro episódio. É uma honra, um prazer muito grande te receber aqui. A honra é minha em poder estar contigo aqui, compartilhar um pouco de tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. É tão maravilhoso. Amém. Eu quero começar para a gente quebrar o gelo um pouquinho, te contando uma história que provavelmente são muitos alunos, né? Então você não vai lembrar, mas para mim foi muito marcante. Lembra da história do bambu? Sim. História do bambu. A gente estava numa aula do Revaiá e você começou a contar a história do bambu. E eu comecei meu processo de conversão de 2018 para 2019. E essa aula foi em 2023. Foram exatos 5 anos desde 2018. E quando você falou da história do bambu, conta a história do bambu, por favor. Então, o bambu ele passa aproximadamente 5 anos crescendo para baixo. Na superfície ninguém vê absolutamente nada, mas ele está crescendo, desenvolvendo raízes, se aprofundando. E eu costumo dizer que de forma muito esporádica você vai ver um bambu quebrado. Por quê? Ele enverga ao máximo até o chão e sobe. Por causa das raízes, você não vê, o bambu você só vê, se alguém for lá e cortar, porque as raízes estão tão profundas e arraigadas que não é possível que ele se quebre. Então, ele é muito flexível. O vento pode soprar de forma muito forte, que ele vai se inclinar ao máximo, mas devido às suas raízes ele não quebra. E assim que o vento passa, ele volta à sua posição original. Uau, que coisa linda. Eu tenho vivido uma temporada onde o Senhor tem falado muito comigo através da natureza. E essa sua explicação é perfeita, porque nós podemos ser comparados, né? Somos criação. Mas voltando para a história, quando você contou isso, aquilo fez muito sentido para mim na hora. O Espírito Santo testificou no meu coração que era isso que eu estava vivendo. Porque tinham 5 anos e o Senhor estava falando muito comigo sobre mulheres. Eu trabalhava como consultora de imagem e era muito superficial, era muito o externo, sabe? E eu sentia que o Senhor estava pedindo mais, Ele queria mais de mim. E aí foi quando o Senhor me trouxe o Além do Espelho, que é um projeto que de fato nasceu no coração dele. E é onde sobre você se olhar no espelho e se ver mais do que apenas na superfície. E aí eu falei, uau, eu passei esses 5 anos sendo preparada. Ninguém via, ninguém acreditava, muitos duvidavam, mas olha onde eu tô agora com Além do Espelho. Então eu quero te agradecer, porque você, com a sua vida, com as suas pregações, eu tô sempre indo, você de fato tem edificado minha vida, minha casa, e eu acredito que muitas outras pessoas também. É um privilégio mesmo. E mais do que um privilégio, quando você vê que a palavra que foi liberada, a palavra é de Deus, mas foi liberada através da sua vida, deu fruto. Porque uma vez que você ouviu a palavra, você entendeu, você discerniu, se permitiu passar pelo processo. Sim. 5 anos parece que são... é pouco tempo não. Para quem está vivendo é muito tempo. E às vezes a gente quer colocar para fora, só que não se permitiu passar pelo processo interno. Foi o que você falou, consultora de beleza, tá muito bonito e tal, mas por dentro, quantas mulheres que estão muito bonitas, aparentemente, mas estão implodindo por dentro. Sorriso no rosto e alma vazia, não foi o seu caso. Você estava sendo forjada pelo Espírito. Aleluia. A palavra estava te transformando, te modificando. E às vezes, como você falou, as pessoas olham e não dão nada, mas não tem problema. Por quê? Porque assim que desponta, né, que sai que a planta na superfície e sobe, o bambu ele tem o potencial de 20 metros ou mais. Então, ou seja, é um potencial absurdo que aparentemente estava escondido. Mas tudo que realmente importa fica bem guardado, né? Amém, isso aí. Então, bom, pegar aqui um gancho. Talvez você esteja vivendo essa temporada onde você pensa que nada está acontecendo, as pessoas não estão vendo, não estão notando, mas você está sendo forjada e tudo começa dentro, começa no secreto, começa, sabe, dentro do seu quarto, começa com o Senhor, é no íntimo, e depois ele trata de transbordar, né?
Com certeza. Não tem como colocar para fora aquilo que não foi gerado dentro. Muito bom. Né? E Deus não constrói parede onde não há fundação. Primeiro você é fundamentada. E aí depois, sim, edificada. E aí, agora já feita essa introdução, vamos lá. Eu queria saber quem é a Aline Avelar. Eu ia falar assim, é uma menina. É uma mulher com muitos sonhos, projetos, realizando muitas coisas em Deus. Amém. E tirando do papel alguém que realmente decidiu se posicionar para viver a plenitude do chamado. Amém. Uma mulher forte, determinada, que entendeu. Eu digo que são 2 dias mais importantes na vida de uma pessoa. O primeiro dia é quando ela aceita Cristo como único e suficiente Salvador. A realidade do céu, através da pessoa do Espírito Santo, vem habitar nela. E o segundo dia é o dia que ela descobre o propósito que ela nasceu para manifestar. Deus. E eu descobri que o meu propósito é impactar vidas, é impactar pessoas e impactar mulheres. E tem feito isso muito bem, né? Então eu amo viver meu propósito. A Aline é uma mulher que ama viver o propósito. Amém. Glória a Deus por isso. A gente vê. E você é uma pessoa muito alegre, expressiva. Isso sempre foi durante as aulas. E brinca. E aí, falando de brincadeira, eu vou contar uma outra história com você. Vou aproveitar. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas uma vez eu cheguei na aula, fazia o Revaiar no sábado. E aí eu cheguei e eu ia sair depois nesse sábado, então eu fui bem arrumada nesse dia. E eu sentava sempre na frente, ali na barra, né? Sim. Sentava ali naquele cantinho de lado. E eu era monitora de turma, então eu tava tipo meio que um destaque um pouco. E aí você pediu alguma coisa assim pra monitora, eu não lembro exatamente o que era. E aí quando eu levantei, você é solteira? Aí na frente... É você! Sou eu! Sim. Aí eu, tipo, muito sem graça na turma, e eu, ela, como é que vocês deixam essa menina Cadê os homens solteiros aqui? Gente, eu fiquei com tanta vergonha. Sim, eu lembro. Ai, foi muito bom. E aí, engraçado, você falou assim lá, o seu marido vai sair daqui, ele vai estar no seminário, ele vai estar no Revaiar. E aí, corta para. No ano seguinte, eu conheci o meu marido e ele realmente estava no Revaiar. Gente... A palavra tem um poder absurdo. Eu lembro, porque eu falei assim, gente, ela é tão linda. Como assim solteira? E as pessoas pensam assim, eu tava só... Não, você estava no lugar certo, na hora certa. Para receber a palavra, a gente precisa estar posicionado no lugar certo. Sim. E parecia para a turma uma brincadeira, né? Mas olha o poder da palavra. Exatamente. Realmente se manifestou. Exatamente. O pastor, tô no DIP agora, né? E aí o pastor Pedro Lima estava falando sobre geografia, sobre a importância de você estar posicionado no lugar certo, na hora certa. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí é muito engraçado. Quando eu contei essa história para ele mentira. Na época, ele não era da minha turma ainda, Sim. né? Aí ele, mentira, eu não acredito nisso. Eu falei, pois é, cara, foi muito... Nossa, eu fiquei com muita vergonha. Mas, olha aí você agora, né? Muito bom. Bom, e se você tivesse que ensinar de uma forma simples o que é a identidade à luz de Deus? Para onde você começaria? De uma forma simples? É assim. Quando a pessoa do Espírito Santo vem habitar em você, trazendo a natureza de Deus, tudo muda. E é de forma gradual e progressiva. Você vai sendo transformada de dentro para fora, de forma tão simples. Porque nós queremos, eu costumo dizer que a pessoa vai lá na frente e aceita Jesus, só quando ela volta para casa, ela sai daquele ambiente, a alma dela, os pensamentos, sentimentos, emoções, não se converteram. Sim. Então, à medida com que o Espírito Santo vem habitar nela e que ela começa a acessar a realidade da palavra, automaticamente ela vai sendo transformada de dentro para fora. Ninguém precisa apontar. O próprio Espírito Santo convence ela. Amém. De como ela deve se comportar, de como ela deve agir. À medida com que ela vai conhecendo a palavra, quem vai convencendo ela é o Espírito Santo. Então, muitas das vezes as identidades não são forjadas pela falta de leitura da palavra. Uau, isso é forte. A pessoa a identidade não está forjada. Como que não está forjada? Se ela estiver lendo a palavra, o Espírito vai convencer ela da verdade. A verdade que liberta é a verdade que a gente conhece. Sim. Como que você vai ser liberto se você não conhece?
É verdade. Não, e a própria palavra, ela fala, nesse caso, sobre a fé, né? Mas fala sobre a palavra, sobre a importância. Vem pelo ouvir. Então, você precisa estar ouvindo, você precisa estar estudando, precisa estar lendo, conhecendo. Eu falo muito dentro do Além do Espelho, sabe? Mas como que eu vou encontrar o meu propósito? E que isso de identidade? As pessoas olham muito pra fora e começam a falar o que elas fazem e não quem elas são. E aí eu falo pra elas, olha... Começa a olhar para Cristo. Porque quando você estiver olhando para Cristo, somos imagem e semelhança. Se eu olho para Ele, então eu me encontro. E no caminho, teu propósito te encontra. Sim. Você não precisa correr atrás dele, porque a palavra diz que as bênçãos correm atrás da gente. Dentro da obediência. Isso aí. Uau. Porque o povo fica, não, a bênção... Não, você está na obediência. Eu brinco que Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, é maravilhoso. Fala que as bênçãos vão te alcançar. Isso tudo dentro da obediência. Eu falo, mas caso você ande na desobediência, comece a ler a partir do versículo 15, que não vai ser legal. Que o que vai te alcançar não é bom. Porque as pessoas, elas tendem a ficar só com o que é legal e agradável, né? Igual quando Romanos 8, 28 vai dizer, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não, peraí, a gente só fica com sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que estão vivendo segundo o propósito dele. Se você está vivendo fora do propósito, o que vai acontecer não vai cooperar para o seu bem. Eita, mas se você está vivendo o propósito, tudo vai cooperar para o seu bem. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas está acontecendo tanta coisa ruim, o que isso está cooperando para o meu bem? Não, a palavra de Deus diz que tudo vai cooperar para o seu bem. Então, qual é a resposta que você deve dar às pessoas? Bem, mesmo que eu não compreenda, Deus vai trazer o bem proveniente dessa situação, porque a palavra dele diz isso. Então, eu fico sempre com a palavra. Eu estou vivendo dentro do meu propósito, eu estou em obediência, então essa situação vai cooperar para o meu bem. Eu posso não compreender hoje, mas amanhã Deus vai me dar a clareza do porquê. Sim. Cara, isso é muito bom, porque isso responde por que quando estamos... Aliás, por que mesmo quando estamos no centro da vontade de Deus, desafios acontecem. Porque Deus é bom, então ele não produz nada mal. Não. Então é permissão e muitas vezes para forjar, para amadurecer ou para te voltar para a rota porque você saiu da rota. Jesus estava no período, Jesus estava obedecendo, havia sido revestido do Espírito Santo lá em Mateus 4. Aí no versículo 1 vai dizer que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então a gente acha que porque nossa identidade está forjada em Jesus e somos guiadas pelo Espírito Santo, que nós não vamos ter adversidade, pelo contrário. O Espírito Santo de Deus vai nos conduzir a esses lugares para sermos forjadas pela palavra e aprovadas pelo Senhor. Amém. Uau, muito bom. Bom, e biblicamente, onde a identidade do ser humano foi estabelecida e onde ela começa a se distorcer, na sua opinião? Então, biblicamente, a identidade do ser humano foi estabelecida em Gênesis, versículo 26 e 27, né, que fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então ali Deus está falando, olha, você foi criado para refletir quem eu sou. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí Deus vai falar o propósito que o homem foi criado. Inclusive eu estou escrevendo um livro sobre isso, próximo. Não posso falar o nome ainda. Calma aí. Calma, eu já vou tentar cavar aqui um spoiler, gente. Que isso, em primeiríssima mão... Que eu não tô falando dele ainda, tô falando pela primeira mão aqui. Você foi criado para quê? Para governo e para domínio. Então Deus cria o homem à sua imagem e semelhança para que o homem tivesse governo e domínio. Então você foi criado para governar. Só que quando chega em Gênesis 3, que a serpente vai conversar com Eva, e aí é uma grande situação que muitas das vezes a gente se permite conversar com pessoas que estão no mesmo ambiente que nós estamos, mas não são nossas semelhantes. Não confunda pessoas estarem no mesmo ambiente que você com ser semelhante, porque quem era semelhante de Eva era Adão e o próprio Deus. Eva está ali naquele ambiente que Deus criou para eles. Ela vai com a serpente, vem conversar com ela, e a primeira coisa que a serpente infere é na identidade dela, porque a serpente vai falar para ela assim, foi isso mesmo? Foi assim mesmo que Deus falou? Confusão, foi desse jeito mesmo? Aí Eva vai falar assim, não, Deus falou que nós não podemos comer nem tocar. E Deus não havia dito isso. Em Gênesis 2, versículo 15, 16 e 17, Deus dá uma ordem que eles não comessem da árvore, mas não disse que ele não podia tocar. Só que uma vez que Eva vai conversar com quem não deveria, acrescenta coisa que Deus nunca falou. Meu Deus. E aí começa por aí.
Quando a sua identidade não está forjada, você vai conversar com alguém e vai falar coisas das quais Deus nunca disse a seu respeito. E você começa a acreditar. A acreditar. Aí a serpente fala para ela, come, você vai ser igual a Deus. Peraí. Ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ela já era igual a Deus. Só que por causa de um diálogo e uma distorção do diálogo. Porque uma vez que a serpente coloca a dúvida, logo em seguida a dúvida se relaciona com a incredulidade e concebe a desobediência. O primeiro pecado que ocorreu foi esse. Porque ela deixou a dúvida entrar. Deus tem problema com dúvida? Não. Se você for ler em Lucas no capítulo 1, quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ele diz que ela vai gerar, ela fala, como? Eu sou virgem, como que isso vai acontecer? E o anjo explica, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver e você vai gerar. Mas no mesmo capítulo, no início, vai falar de Zacarias, pai de João Batista. Quando o anjo fala suas orações foram recebidas e diz que Isabel vai gerar, ele não crê. Então, ele fica em incredulidade e o anjo deixa ele mudo. Por quê? Porque o propósito precisava se manifestar. O propósito precisa se manifestar. Então, o que eu e você precisamos fazer? Silenciar a incredulidade. Porque a incredulidade, ela fere o caráter de Deus. A incredulidade eu sei o que Deus falou, eu sei que Deus não mente, não muda, não volta atrás. Então, Deus libera uma palavra, mas eu ajo ao contrário. Quando eu ajo ao contrário da palavra, eu estou dizendo, eu não acredito que você vai fazer o que disse que faria. Caramba. Foi exatamente isso que aconteceu com Eva. Porque Deus falou que o dia que eles comessem, certamente morreriam. Então, a serpente fala para ela, come. Deus sabe que você vai ser igual a ele, você vai ter entendimento. Ou seja, ela já tinha a identidade igual a do próprio Deus, porque ela foi criada à imagem e semelhança dele. Ela já tinha todo o entendimento. A única coisa que Eva não tinha era o conhecimento do mal. A única coisa que ela obteve, a desobediência faz você experimentar o mal. Meu Jesus, como isso é forte. Né? Como isso é forte. E você tá falando, e tá vindo aqui... O quanto as pessoas olham para o pecado como coisas grandiosas, coisas muito visíveis. Sim. Pecado é matar, pecado é roubar, pecado é trair. Só que tem coisas tão sorrateiras como a incredulidade, que são pecados e a gente vive... E foi o primeiro. Porque preste atenção, ela duvidou. Logo em seguida... Eu sempre falo isso, a dúvida se relacionou, porque para a concepção precisa de relacionamento. Então a dúvida se relacionou com a incredulidade e concebeu a desobediência. Ela pega do fruto e come. E o que acontece? Por que que a serpente fez isso? Exatamente para inferir na identidade dela. A mesma coisa Satanás vai fazer lá em Mateus 4 com Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas espera aí, a serpente conseguiu enganar Eva porque, uma vez que a identidade foi distorcida, foi a primeira distorção de identidade. Uma identidade distorcida é um destino furtado. Todas as vezes que Satanás conseguir distorcer a sua identidade, ele furta o propósito de Deus para a sua vida. Porque existe uma diferença de roubo e furto. Roubo a pessoa vem, infelizmente leva, você viu. Agora furto. A maioria das pessoas já foram furtadas e não sabe. Você colocou na bolsa, foi trabalhar, pegou um ônibus, em dado momento sumiu, você chegou no trabalho, dá aquela impressão, né? Será que eu coloquei na bolsa? Será que eu não coloquei? Será que está em casa? Voltou do trabalho, chegou em casa, não está em casa. Uma coisa você sabe, que não possui mais. O furto é assim, você não sabe quando levaram, quem levou, de que forma foi, só que você não possui mais, só foi tirado. E essa é a estratégia do inferno, com a nossa geração, é simplesmente frustrar a identidade, para furtar o propósito. Meu Deus. Isso que você está falando é muito forte, porque... até uma dúvida fora do roteiro. Deus tem falado muito comigo nesse tempo sobre o avivamento, sobre a plenitude. Hoje, a maioria das pessoas que não vivem em plenitude justamente porque ainda não acessaram a sua real identidade. Sim. Porque para que você consiga viver em plenitude, você precisa ter ciência de quem você é e viver em alinhamento entre espírito, alma e corpo. Isso. Então, eu creio que está chegando um tempo onde o Senhor tem levantado mulheres e por isso que essa temática às vezes parece batida e eu vou ser muito sincera. O evento que tá para acontecer amanhã, eu orei muito e falei, Senhor, qual vai ser o tema? Primeiro eu falei, Senhor, tem certeza? As circunstâncias não estão dizendo isso, mas ele tava e tinha uma palavra. E aí, enfim, depois de todos, aliás,
em meio a todos os testemunhos, eu comecei a orar e falar assim, o que eu vou falar nesse evento? E ele me deu Provérbios 31. E quando ele me deu Provérbios 31, a primeira coisa que a criativa aqui pensou foi, tão batido, todo encontro de mulheres tem Provérbios 31, ai, questionando Deus. E aí eu falei, Senhor, por que Provérbios 31? Por que não algo novo, já que o Senhor está fazendo algo novo na minha vida? E aí eu falei, mas amém, o Senhor falou que é isso, é isso. E segurei. Aí eu até fiz um paralelo, falei, é porque eu tô fazendo 31 anos. E aí eu falei, ok, agora eu vou orar por um nome. Eu sabia que era além do espelho, mas além do espelho o quê? Qual é o nome? E aí o Senhor me deu, De Volta à Origem. E aí quando ele me deu De Volta à Origem, eu falei, meu Deus, é isso. A gente tá vivendo um tempo onde o Senhor, ele está nos voltando para a origem, nos voltando para ser a criação, nos voltando para a mulher de Provérbios 31, que foi a mulher que ele nos criou para ser. Então, essa vai ser a temática do evento de amanhã, e eu tenho realmente visto. E quando isso aconteceu, eu falei assim, mas tá tão em alta, tá todo mundo já falando, como assim? E aí eu entendo que é porque Deus, esse tempo é para isso. Você tem essa impressão? Sim, porque a gente fala assim, mas é tão batido, presta atenção. A palavra de Deus, ela tem um frescor perene. Ela se renova todas as manhãs. Então, às vezes, a gente fala assim, mas está todo mundo falando desse tema. Não, o Espírito Santo vai te dar graça, sabedoria e discernimento para abordar o mesmo texto de uma forma com que provavelmente as pessoas não ouviram falar. E elas vão ser tão impactadas por essa palavra. Porque se você é um leitor da Bíblia, você já conhece ela. Mas o fato de conhecer, é por isso que a Bíblia fala, né? Conhecer e prosseguir te conhecer. Todos os dias Deus tem algo novo, uma revelação nova, um direcionamento dentro da palavra dele. E uma vez eu ouvi o apóstolo Joel falar isso e me impactou muito. Ele falou assim, nós precisamos aplicar a arte do não saber. Como assim? Sempre partir do ponto que você, como se você não conhecesse. Por quê? Quando você parte do ponto que não conhece, você está aberto para a informação, para o conhecimento. Quando eu leio um texto ou quando eu ouço uma pregação falando, isso eu já li, não, isso aqui eu já sei, não dá para agregar nenhum valor. Sim. Você já está fechada, você já nem quer mais ouvir, exatamente. Não vai absorver aquilo. Né? Então, assim, todas as mulheres que estarão lá, elas estão abertas para o aprendizado. Amém. Elas estão abertas para receber a palavra. Amém. Mesmo a Provérbios 31 é tão engrandecedor. Sim. Então, elas têm uma expectativa. E Deus se move a partir da expectativa do seu povo. Quanto maior for a expectativa, maior será o mover de Deus. Uau. Muito bom. Já vou até jogar lá no grupo pra elas. E a expectativa de como é que tá? Joga a expectativa lá em cima. Muito bom. Mas eu também tomei posse e falei assim, Senhor, eu creio que então Provérbios 31 é porque eu estou entrando no tempo em que serei a mulher de Provérbios 31 na totalidade. Aleluia! Vou receber. Dia após dia estamos buscando, Senhor. A nossa parte a gente tá fazendo, amém? Sim. E a gente sabe que Ele faz a dele. E hoje, levando em conta tudo que a gente tá se falando, sim. Qual você acredita que são as principais distorções de identidade nas mulheres de hoje? O que você tem enxergado? A principal, comparação. A comparação, ela é principal por quê? A comparação, ela é desleal só com você. Por que, Aline, é desleal só com você? Porque só a Thaís sabe o trajeto que ela percorreu para se tornar essa mulher que ela é hoje. Então, quando você começa a se comparar comigo ou com qualquer outra mulher, isso é desleal só com você. Por quê? Porque eu tenho a minha trajetória, eu tenho o meu trajeto. E eu sei do que eu precisei abdicar, de tudo que eu precisei fazer para me tornar a mulher que eu sou hoje. Você sabe tudo que você precisou abrir mão, renunciar para ser quem você é. Eu não conheço o seu trajeto. Você não conhece o meu. Mas eu preciso respeitar o meu trajeto. A gente tem o hábito de respeitar o trajeto do outro, mas não se respeitar. Né? E entendendo que eu sou única. Não existe nenhuma outra linha a velar, eu sou única. Amém. Meu DNA é único, eu sou exclusivamente filha do Pai. O Amém. Pai me olha como filha única. Essa é a sua real identidade? Essa é a minha real identidade. Então, eu não me comparo. Eu posso me inspirar em pessoas, eu posso achar bonito, mas comparação não. Porque às vezes eu paro e falo assim, não, eu sou... Esses dias eu estava no shopping, aí eu fui comprar uma roupa, passou duas senhoras muito bem bonitas, muito bem vestidas, e o meu marido brincou e falou assim, você precisa fazer amizade com ela. E eu sou muito intencional,
Elas passaram falando alguma coisa, sorrindo, e eu sorri mais alto. E aí ela virou pra trás e falou, você não acha? Eu não sabia o que ela estava falando, eu sorri. Ela falou, nossa, você é muito bonita. Eu falei, não, linda é a senhora. Ela falou, olha, eu tenho 75 anos. Mas ela estava linda, linda, linda. E eu falei, é mesmo, é. E nós começamos a conversar e ela falou assim, olha, eu tenho muitos problemas, mas eu ajo como se eu não tivesse. Por quê? Porque eu só tenho essa vida, então eu vou viver de forma plena. Aí eu falei, mas você é tão bonita. Ela falou, você é mais linda ainda. Não se compare comigo. Eu falei, não, eu não estou me comparando, porque eu sei que eu sou única. Ela é isso mesmo. E eu comecei a sorrir, eu falei assim, nossa, ela atingiu uma idade que eu ainda não cheguei, uma maturidade que eu ainda não atingi. E só que ela tem a mesma compreensão que eu, que somos únicas. Sim. E não precisamos nos comparar com ninguém. Amém. Se você não está satisfeita, a comparação às vezes acontece, na maioria das vezes, pela insatisfação consigo mesmo, com algum defeito. Se você não está satisfeito, você não é um trem amarrado no trilho, você pode mudar. Sim. E é muito curioso como a comparação a gente vê muito como, pelo menos esse é o entendimento que eu tenho, me corrija se eu estiver errada. A gente muitas vezes vê a comparação como algo apenas com o outro. Mas quantas vezes isso foi algo que aconteceu comigo, inclusive na vida espiritual, eu comecei a me comparar comigo mesma do passado. Eu comecei a olhar para o meu passado e pensar, cara, mas naquela época eu orava mais, naquela época eu lia mais, naquela época eu passava mais tempo no meu devocional, sem entender que são estações e são temporadas. Eu não posso deixar de, mas tá tudo bem se agora eu tô aqui ou então depois eu tô mais ali, se eu estiver em obediência, é óbvio, mas... Cara, aquilo pra mim foi tão desafiador, porque eu verdadeiramente, eu ficava mal, eu às vezes chorava, porque eu falava, por que eu não faço mais o que eu fazia antes? Por que antes era assim? E aí um dia o Espírito Santo falou, para de se comparar, porque comparação não é só com o outro, você tá se comparando com você mesma do passado e você não tá mais lá. Eu dizendo que era melhor, Eclesiastes fala sobre isso, né? Dizendo que era melhor o tempo passado do que o tempo atual, e não é sábio dizer isso. Porque a gente precisa compreender a estação. Por exemplo, eu estou passando uma estação totalmente nova. Um filho de 18, um filho de 4 meses. Caramba. Então, antes, qual era a minha rotina? Muito tempo de leitura, muito tempo... Hoje eu leio, busco, mas não tenho o mesmo tempo. Então, eu não deixo de buscar, mas eu adequo o tempo que eu tenho, dando prioridade. Sim. Sempre é a palavra. Mas hoje eu não tenho o tempo que eu tinha antes. Sim. Eu não tenho a rotina que eu tinha antes. E aí você precisa remanejar, reorganizar, planejar novamente. Exatamente. Tudo novo de novo. Muito bom. Quando a gente acha que, agora eu cheguei, aí vai lá. Aí o Senhor vem e muda tudo. O Senhor fala assim, vamos mudar tudo, vamos reestruturar tudo. Então eu estou ressignificando muita coisa, mas sempre priorizando Deus e a sua palavra, a minha família, o chamado, não deixando de fazer aquilo que eu preciso fazer, mas entendendo que talvez, tal dia eu vou estar um pouco mais cansada. Sim. Seus limites. Meus limites. Por que as pessoas se comparam? Elas não conhecem o próprio limite. Não fazem uma autoanálise. Espera aí, qual é a minha estação agora? Sim. Não tem como. Nós estávamos vivendo estação de inverno de camiseta. Sim. Sim. Senão nós estamos propensos a ficar doentes. Eita. E é isso que acontece. O povo adoece porque não discerne a estação que está vivendo. Meu Deus. Meu Deus. E verdadeiramente começa a querer fazer o que o outro está fazendo, acreditando que se está dando certo para o outro, então também vai dar certo para mim. E aí sai do local da identidade, do que você é única e que existe um propósito único para você. E que talvez seja até similar, mas o caminho é outro. A questão é que o Senhor nos dá uma palavra. E nós estamos seguindo aquela palavra. Aí nós vemos a amiga numa outra direção, crescendo, e nós estamos na direção que o Senhor nos deu. Qual é a questão maior de todas? Se Deus não mudou a direção, permaneça na mesma direção. É porque nós queremos direcionamento de Deus toda hora. E tem horas que o Senhor não vai falar novamente aquilo que Ele já falou. Mas aí, não, Senhor, a direção certa é aquela, ó. Quem está vindo, o Senhor fala, fique a palavra que eu te dei. Deus fala uma vez só com Noé. Noé demanda anos da vida dele para construir algo que Deus falou uma vez só. Só que nós queremos que Deus fale toda hora. Deus falou uma única vez porque Ele obedeceu na primeira vez. Sim.
Uma coisa também que o Senhor tem trazido, eu acho importante trazer aqui, e aí você vai vir com o seu dom de mestre também, sobre a explicação da palavra ouvir. Eu estava lendo, né, estudando, que ouvir para Deus é o mesmo que obedecer. Então, se você diz que ouviu Deus, mas você não fez para Deus, é como se você não tivesse ouvido. É isso mesmo. Se você não obedece, nós temos o hábito de falar assim, ai, Thaís está testificando o que você falou. Já viu que as pessoas fazem isso? Ai, você é a segunda pessoa que fala isso, você é a terceira pessoa que fala isso comigo, você é a quarta. Não, isso não é testificação, isso é desobediência. Você ouvir, se você ouvir e obedecer, você não vai ouvir novamente a mesma direção. E as pessoas, elas praticamente imploram, elas querem essa testificação, né? Na verdade, por quê? Meu Por exemplo, Deus. Deus fala com Abraão, né? Sai da sua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te enviar, que eu vou te mostrar. E hoje nós temos o hábito de falar assim, Deus fala assim, sai, vai fazer o que eu vou te mostrar. Aí sabe o que a gente faz? Vai pro monte orar. Aí, Aline, é pecado pro monte? Não. A gente vai pra oração. Aí nós vamos pro lugar onde tem profeta. Nós fazemos tudo, menos obedecer. Por quê? Nós queremos que Deus revele antes da obediência. E a revelação não vem na desobediência. Jesus. Não é pecado buscar, não é pecado no monte, não é... Não. Só que nós ferimos o princípio da obediência para viver a palavra. E Deus é um Deus, quem fere o princípio não pode desfrutar do propósito. Gente. Não tem como você ferir o princípio da obediência e viver o propósito. Se Deus falou sai, você sai. A revelação ela é gradual e progressiva à medida da sua obediência. Só que nós queremos revelação e desobediência, não vamos ter. Gente, esse corte vai ficar incrível. Eu já tô pensando lá na frente. Isso é muito forte e poderoso. E as pessoas não falam sobre isso. Meu Deus. A gente fala assim, não, eu quero viver. Senhor, me revela. Senhor, fala comigo. Não, Querido, se mova. Obedeça. À medida com que você vai obedecendo, a revelação vai vindo ao seu encontro. Agora, em desobediência não vai ter como. Não, meu Deus, isso é muito forte. Não vai ter como. E a direção que Deus deu pra você, a gente precisa entender uma coisa. A direção da Thaís é diferente da direção da Aline. A direção que Deus deu pra você, ela é só sua. Aline, mas eu não tô compreendendo. Deus não te chamou pra compreensão, Deus te chamou pra obediência. Eita, que isso é forte também. Eu era assim. Ponto. Eu falava, Senhor, mas por quê? Eu quero entender. Quando eu entender, eu vou. Aí um dia o Senhor foi e me trouxe assim, você não foi chamada para entender, você foi chamada para obedecer. É isso. Hoje eu uso essa frase o tempo inteiro. Deus mandou, não sei porquê, mas vou fazer, porque Ele não me chamou para entender. Porque qual é a questão? Entendimento é da alma, compreensão é no espírito. A nossa alma, a nossa mente, o nosso intelecto, as nossas emoções, a gente quer sempre entender. Mas por quê? Por quê? O espírito, ele simplesmente se submete ao Espírito Santo e obedece. Meu Deus. Então, a compreensão, ela tem que ter no espírito. Não, o Senhor falou, acabou. A Bíblia diz, eu creio, ponto final. Porque senão a gente volta lá no primeiro pecado, da incredulidade. Da incredulidade. Porque se Deus está falando e eu não estou obedecendo, eu estou dizendo, eu não acredito. E isso é muito básico. Se você me pedir assim, Aline, você pode levar esse copo ali fora? Aí eu falo, tá bom, Thaís, vou levar. Aí daqui a pouco você pensa assim, ela pode quebrar essa taça ali no trajeto. Deixa, Aline, não precisa não. Aí eu falo, não, Thaís, não, tudo bem, eu levo. Então tá bom, eu saio. Na sua mente tá assim, ai, que bom, porque eu não tinha certeza se ela ia fazer, mas eu sei que eu vou fazer. Pastor, isso é muito forte. Olha, o Espírito Santo tá aqui já, falando comigo. Eu passei por isso ontem, e como ele tá ministrando, porque tava preparando as lembranças, e aí virei pro meu marido e falei assim, amor, me ajuda, é 2h da manhã, porque correria e tudo mais, e aí eu tô lá fazendo, falei, amor, você vai cortando as tirinhas e eu vou dando os lacinhos. E eu vou terminando as caixas pra depois eu só dar os lacinhos. Sim. Aí quando ele foi cortar, eu falei, amor, deixa, faz outra coisa aqui. Aí ele, já tá achando que eu vou fazer errado, né? Só que a gente fala isso com Deus. Olha. Tem noção? Jesus. Tipo, Senhor, você não vai fazer do jeito que tem que ser feito, então deixa que eu faço. Meu Deus do céu. Quando a gente anda em incredulidade, é essa mensagem, exatamente isso, porque nós passamos uma mensagem com a nossa postura de obediência ou desobediência no mundo espiritual. Então essa mensagem, eu não acredito que você vai fazer, então deixa que eu faça. Meu Deus do céu. Isso é... Enfim. E quem nos conhece é o esposo, te conhece. Então, o que ele falou? Você na mesma acha... hora.
Na mesma hora. Aí eu ainda tentei, tipo assim, não amor, é porque isso aqui vai me ajudar mais. Mas aí eu olhei pra ele e falei assim, vamos fazer. Aí eu depois pensei e falei assim, não, eu vou deixar ele fazer. Por que ele não pode fazer? Ele não é capaz de pegar uma tesoura e cortar o negócio, gente? Pelo amor de Deus, é a gente que fica... Porque o nosso eu acha que faz melhor do que o Espírito Santo e o próprio Deus. Nessas horas eu vejo como o casamento realmente é forte, né? Que a gente já vai aprendendo ali, olha só, e o Espírito Santo vai ministrando, meu Deus do céu. Forte. Bom, agora eu quero falar de uma coisa muito linda, que é o seu livro. Que é o presente que Deus deu pra você. Me deu. A gente já tá sabendo que tá vindo outro. E aí... O título do livro é Posicionadas. Sim. E eu tava pensando sobre isso, e aí eu anotei aqui. Será que muitas mulheres estão tentando se posicionar sem saber quem elas são? Sim. Porque toda mulher, ela deseja viver a plenitude daquilo que ela foi chamada para fazer. Mesmo que ela nem saiba o que ela foi chamada para fazer. Eu quero ser bem-sucedida em tudo. Quem não quer ser bem-sucedido? Toda mulher quer ser bem-sucedida. Só que qual é a questão do ser bem-sucedido? O que é sucesso? Começa por aí, porque as pessoas querem pegar o sucesso como se fosse algo, uma verdade absoluta para todos, quando na verdade sucesso é relativo. E sucesso não é aquilo que você tem. Sucesso é aquilo que você é em Cristo, vivendo a sua identidade. Amém. Porque a gente acha que eu tenho. Não, é quem você é vivendo na identidade que Cristo te deu. Quando eu recebi a palavra acerca do livro, eu falei, Senhor, né, aquela coisa, eu não sei se eu consigo, não sei como é que vai ser e tudo mais. E aí o pastor Renan, que é um dos maiores impulsionadores da minha vida, depois de Jesus, meu marido, pastor Renan e pastor Aninha, são bênção de Deus na minha vida que me constrangem em amor. Num culto que ele não sabia, ele me chamou para vir ministrar. E eu vim, ministrei. Quando eu acabei de ministrar, ele me chamou e falou assim, Aline, por que você não tem um livro? E eu vim no carro, Dudu falou, amor, faz o livro. Eu falei, não vou falar disso agora. Amor, porque a gente faz isso, né? Amor, eu tô indo ministrar, não vou falar disso agora. Quando eu cheguei, o Renan falou, por que você não tem um livro? Ele falou, eu já falei com a Ana e vou falar com você. Vocês são mulheres relevantes que precisam deixar um legado para essa geração. E quando a gente entende a relevância que tem e que aquilo que eu carrego, quando eu não estiver mais aqui, vai continuar impactando outras mulheres. E é isso que é realmente importante. Ensinando elas a se posicionarem, mas se posicionarem de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz a respeito delas. Se posicionarem com a realidade que elas estão vivendo hoje. Por quê? Porque ninguém, além de você mesma, você é responsável pelo que pensa, pelo que sente, como age. Porque existem mulheres que estão, às vezes, anos na igreja, ou às vezes nem são da igreja, mas estão anos tentando se posicionar e não conseguem, porque não conseguem, a primeira coisa é alinhar a forma de pensar. Porque se você pensa errado, você age errado e tem uma vida medíocre. Sendo cristã ou não, se a sua mente não estiver alinhada de forma adequada, né? Provérbios 23:7 vai dizer, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Se o seu pensamento não estiver alinhado de forma adequada, mesmo que todas as coisas cooperem para o seu desenvolvimento, você não consegue se desenvolver. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, eu alinhei minha mente, eu estava fazendo, a Aninha deu uma palavra na minha conferência e ela falou sobre posicionamento. E naquele mesmo dia, eu lancei o curso Posicionadas. E aí, quando chegou no mês seguinte, que eu vim ministrar aqui, que o pastor Renan falou, olha, eu preciso que você... Aí, no final do culto da noite, ele falou assim, Deus mandou eu te abençoar com 500 cópias do seu livro. Porque qual era a minha justificativa? Não tem dinheiro para começar. E aí, eu falo isso no livro. Você não vive propósito por falta de dinheiro, mas por falta de posicionamento. Isso é forte. Vai falando aqui comigo, vai falando. Não é por falta. Dinheiro é uma desculpa que nós damos para não nos posicionarmos à altura daquilo que fomos chamadas para fazer. Jesus. Que quando você tem um posicionamento dentro daquilo que Deus chama para fazer, ele libera o acesso e libera o dinheiro. Meu Deus. Deus, quando te chama para fazer algo, ele sabe exatamente o que você não tem. Mas ele não está te chamando pelo que você não tem, sim pelo que você tem. Pastora, como isso é forte. Como isso é forte. Eu tenho 2 livros escritos. Que maravilha. E tenho ideia de mais 2 toda montada.
E todas as vezes que e o Senhor já liberou palavras em Sim. relação a isso, mas todas as vezes a minha desculpa é, eu não tenho dinheiro. Como que eu vou fazer isso? Como que isso vai ser feito? E aí eu falei, com o evento que vai acontecer amanhã, que eu também não tinha como, e ele fez tudo, eu falei assim, amém, então eu vou dar o passo. E aí, inclusive, até entrei em contato com a editora do Pastor Renan. Ai, Já eu não sabia, gente, eu não sabia, tá? Entrei em contato com a editora já para poder marcar uma reunião para eu apresentar a proposta dos livros. Então isso é muito forte, porque eu comecei a perceber que era isso que eu tava fazendo, é a autossabotagem. Porque a gente vai passando pela vida e se auto-sabotando, porque a gente não vive de acordo com a nossa identidade, mas com as nossas crenças, com o ambiente que a gente vive, com a realidade, as circunstâncias principalmente. E não são as pessoas que te limitam, é você que limita o poder de Deus na sua própria vida. Meu Deus. Não são as pessoas que estavam te limitando, era você mesmo que estava falando, não, agora não dá. Não, tá pronto, mas eu acho que... Ou então a gente fala assim, não é o momento. E quando vai ser o momento? Sim. Você só tem o hoje. O amanhã você não tem. E o ontem já passou. Sim. Quando é o momento exato? Agora. Por isso que é chamado presente. Exatamente. Né? E para você, ainda sobre o livro, né? Qual é a relação entre identidade e posicionamento? Então, identidade é quem você é em Cristo. Posicionamento é decisão sua. Porque a gente fala assim, minha identidade em Cristo, ok. Agora, o posicionar é seu. Todas as vezes na Bíblia Deus fala assim, mande o povo que se posicione. Deus não se posiciona pelo povo. O povo que precisa se posicionar. Então, muitas das vezes nós queremos viver coisas que a palavra de Deus já nos liberou. Nós já temos habilidade, capacidade, palavra. Não estamos vivendo ainda por quê? Falta de posicionamento. Sim. Não tem como você chegar no lugar que Deus disse que você chegaria se você se mantém na inércia, na passividade. É a mesma coisa que Deus libera a palavra e você, eu acredito em Deus, eu vou ficar aqui sentado Sim. esperando acontecer, mas não levanta e vai lá, né? E faz. Porque eu gosto muito dessa passagem lá de João, no capítulo 11, a partir do versículo 35, quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, e Jesus vai dizer assim, tirem a pedra. E meu marido até briga comigo um pouquinho, tá, gente? Porque ele é do louvor. E a Aline Barros canta aquela música, né? Remove a minha pedra. É uma licença poética, porque na verdade Jesus manda, tirem a pedra. Jesus não vai remover pedra de ninguém, porque a pedra quem colocou foi eu e você. Quem tem que ir lá remover a pedra sou eu e você. O milagre, o sobrenatural, o extraordinário, Jesus faz. Mas o ordinário sou eu e você que tem que fazer. Jesus não vai fazer aquilo que eu e você que temos que fazer. Sim. Jesus não vai até o sepulcro tirar pedra de ninguém, porque Jesus disse que a doença de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus. Lázaro morreu, e a gente precisa entender uma coisa. Existem palavras que nós recebemos que não é para a morte, é para a glória de Deus, mas aí a gente vai falar assim, mas Lázaro morreu. Morreu, sim, mas Marta e Maria deveriam decidir não enterrar, porque se Jesus falou que não era para a morte, era para a glória de Deus... Uau. Não era para ter sido enterrado. Enterrou, colocou a pedra, então vai lá você mesmo e tire a pedra. Que compreensão. Aline, mas morreu. Morreu, mas se tem uma palavra, não enterre. Aí se você falar para a 2 Reis, no capítulo 4, quando vai falar do filho da mulher de Sunem que morre, ela coloca no quarto do profeta Eliseu, fecha a porta, desce. O marido dela fala, eu preciso ir lá falar com o profeta Eliseu no Carmelo. O marido pergunta, o que aconteceu? Não é sábado, não é lua nova. E ela responde, né? Que ficou muito conhecido, uma vibe muito conhecida, que é o shalom. Né? Não tem nada faltando, não tem nada quebrado, não tem nada fora do lugar. Peraí, mas o filho está morto no quarto do profeta. Sim, a morte pode estar na casa, mas não estava na língua daquela mulher. Cara. Ela vai até o profeta, ela pede almoço, não pare no meio do caminho. Porque quem para no meio do caminho retarda o processo, fica dando satisfação para quem não vai agregar nada na sua vida. Quando ela chega, Eliseu, quando vê ela vindo, pede para Geazi ao encontro dela, pergunte ela como ela vai, como vai seu marido, como vai o filho. E ela responde Shalom novamente. Só quando ela chega diante de Eliseu, que ela fala, não te pedi filho. Assim como vive o Senhor, você vai lá para ressuscitar o meu filho. Aquela mulher decidiu não enterrar o filho. Ela decidiu se posicionar. A morte chegou, mas não vai permanecer, não. O problema chegou, mas vai ser resolvido. Amém. A situação chegou, mas eu vou me posicionar de acordo com a palavra. Foi Deus que me deu. Deus não dá nada na sua mão para morrer, querido. Se morreu, fique firme, porque Ele mesmo vai trazer a vida.
A ressurreição está na sua boca através da palavra de Deus. A palavra de Deus na nossa boca é uma ressuscitação sobrenatural. Não importa aquilo que tenha morrido, quando eu começo a falar a palavra, a vida é gerada. Amém. Então, o meu posicionamento é falar a palavra. O meu posicionamento é, eu preciso ir avante, eu me levanto e vou. Ai, Aline, mas a mulher de Sunem não sentiu dor? Claro, a dor de perder um filho, nenhuma mulher consegue imaginar essa dor. Sim. Nem quer imaginar. Sim. Né? Mas ela decidiu se posicionar, de não aceitar. Sim. Ela podia ter feito como Marta e Maria. Se entregar. Se entregar. Às circunstâncias, ao momento, ao que estava acontecendo, ao que estavam falando. Ao que estavam falando, ela se posicionou. Quando Jesus chega, Maria foi aquela mulher que foi lá, derramou bálsamo sobre Jesus. Jesus falou que onde o evangelho for pregado, vão falar de Maria. Mas quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, Maria fica na inércia. Maria deixou a alma dela ser tão abalada que ela não vai ao encontro de Jesus. Quem vai é Marta. Sim. Impulsiva, vai ao encontro de Jesus e fala, se você estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Sanguínea, certamente. Sanguínea, com certeza, hemorrágica. Jesus fala, Marta, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Que Jesus estava falando, era só você ter se posicionado, Marta. Sim. Mas a glória de Deus chegou para mudar. Mas agora você precisa remover a pedra. E eu e você, todo mundo tem em casa uma pedra. Sim. Que eu chamo de gaveta, a gente guarda tudo ali. Sim. Sonho, projeto, realização, umas coisas que deveriam ser jogadas fora. E hoje Jesus vai abrir. Vai falar para você, abre, que eu vou colocar em ordem. Sonho, projeto e realização. E aquilo que não agrega mais valor, precisa ser jogado fora. A gente não pode guardar lixo e projeto na mesma gaveta. Sim. A gente precisa se posicionar para jogar aquilo que precisa ser jogado fora. E aquilo que é projeto, colocar em ordem. Por quê? Porque existem pessoas aguardando o meu e seu posicionamento para despertar o chamado delas. Meu Deus, muito bom. E... calma. Como... aí você está falando de desalinhamento, né? Como que o desalinhamento entre espírito, alma e corpo afeta diretamente na identidade? Então, quando uma pessoa nasce de novo, ela aceita Cristo, o espírito dela é recriado de forma imediata. O corpo dela permanece o mesmo. A alma dela é salva de forma gradual e progressiva à medida com que ela lê a palavra. Só que uma mente, porque a mente é a razão da alma, uma mente não renovada pela palavra é a área de acesso livre de Satanás. Porque se ele conseguir colocar pensamentos de fora para dentro e você receber esses pensamentos e se apropriar deles, você vai padecer no lugar que deveria estabelecer governo. Sim. Então tem muita gente padecendo, Deus está colocando inúmeras mulheres em posição de liderança, em lugares de destaque, para que ele seja glorificado através delas, mas porque a mente delas está bombardeada com sofismo, filosofia vã. Então elas estão padecendo no lugar que deveria Deus estar sendo glorificado. Então a gente precisa muito enxertar a palavra na nossa mente e agir de acordo com a palavra. Não é só ler, é ler e praticar. Para ser bem sucedido, né? Josué fala sobre isso, Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Fala, não cesse de ler o livro dessa lei e pratica para que seja bem sucedido. Quer ser bem sucedida em tudo que você faz? Leia a palavra e pratica. Não tem como você não ser bem sucedida assim. Amém. E eu acho curioso porque a minha última pergunta, você já respondeu. Eu ia te perguntar, vou perguntar para ver se você quer acrescentar alguma coisa, tá? Se você pudesse liberar uma verdade para destravar a identidade de quem está assistindo, qual seria? Permaneça firme no processo. O processo nós somos forjadas no caminho. E aí eu lembro muito da mulher do fluxo de sangue, que durante 12 anos ela desejou ser curada, mas o desejo não mudou a vida dela. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus, então ela pegou... aquela mulher tinha 35 quilos aproximadamente, depois daquele processo todo, de 12 anos. Ela pega toda a força que ela tem e ela vai ao encontro de Jesus. Ela irrompe a multidão e toca nele. Mas o engraçado é que Jesus não estava passando por ali por causa dela. Era por causa da filha de Jairo. Sim. Mas uma coisa que eu costumo dizer é, até a rota de Jesus é recalculada quando você decide crer no seu processo. Uau, muito bom. Ela toca em Jesus e é coragem. Então assim, fica no seu processo. Não se compare com ninguém. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Fique firme. Se estiver cansada, descanse, mas não desista nunca. Não desista até concluir aquilo que você sabe que tem potencial para concluir.
Amém. Amém. Bom, agora vou encerrar, mas quero novamente te agradecer. Quero agradecer também a Doc, que esteve aqui conosco, que vocês não estavam vendo, mas a gente estava... docinho. Um docinho que a gente gosta, mas eles mandaram essa cesta maravilhosa aqui, com várias coisas gostosas para a pastora Aline, para receber ela. Gente, eu descobri que eu não vou ficar fingindo costume, entendeu? Que esse é meu primeiro episódio, aleluia, mas é só o primeiro de muitos. E eu descobri que realmente comer durante o podcast, que eu falei que crente gosta de comer, né? E aí eu falei, não, vou montar um negócio aí. Eu descobri que realmente não dá, que a gente fica aqui envolvido, conversando. E tá tão leve, tão gostoso. E não vê o tempo passando. Não. Eu também não sabia disso. Quando ele avisou aqui o tempo, eu falei, oi, meu Deus. Já? Falei, oh, meu Deus. Então... Bom, eu quero agradecer a Doc por estar conosco, por topar estar no Pode Ir Além. E para você que assistiu até agora, eu quero dizer que certamente você não só ouviu, a gente recebeu muito da parte de Deus através da vida da pastora Aline. Muito obrigada pelo seu derramar, pelo seu fluir. E agora você está habilitada. O Pode Ir Além é isso. É uma liberação para você ir além. Você está habilitada a ir além agora na sua identidade.